Olá, pessoal. Eu sou Flávio Ataliba, pesquisador do FGV Ibre, e esse é mais um episódio do podcast Conexão Econômica. Esse podcast tem como objetivo central explorar, desmistificar e, de alguma forma, conectar você com os principais temas da economia mundial. Se o assunto lhe interessar, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. É muito importante a gente divulgar esse esforço do FGV Ibre de disseminar informações importantes em economia, inclusive que pode ser muito útil para a sua vida. E no episódio de hoje, nós estamos aqui com dois grandes especialistas, especialmente na área fiscal. O professor Manuel Pires e o professor Mauro Benevides Filho. E aqui a gente já vai trazendo aqui um pouco do currículo desses dois pesquisadores, as pessoas que têm muito conhecimento na área fiscal. Manuel Pires é coordenador do Centro de Política Fiscal e Orçamento Público, o recém-centro inaugurado pelo FGV Ibre. Manuel Pires também administra o Observatório da Política Fiscal do FGV Ibre, uma plataforma criada para consolidação de dados públicos referentes ao tema, além de estudos e análises aplicados ao setor público. Atualmente, é pesquisador associado no FGVI, professor na FGV EPPG em Brasília e da UNB. Foi secretário de Política Econômica no Ministério da Fazenda e chefe de assessoria econômica do Ministério do Planejamento. É doutor também em Economia pela UNB. Nosso segundo convidado, o professor Mauro Benevides Filho, deputado federal pelo PDT, membro do GT dos 12 deputados que escreveram a reforma tributária, um tema extremamente importante, Mauro, a gente vai conversar sobre esse assunto, membro da Comissão Mista de Orçamento e da Comissão de Finanças e Tributação na Câmara Federal. Foi por vários anos secretário da Fazenda e Planejamento do Governo do Estado do Ceará. Professor do CAEM, da Universidade Federal do Ceará, e o Mauro é PhD em Economia pela Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos. O currículo dos nossos dois convidados, evidentemente, são pessoas com uma formação em economia da mais alta qualidade, e a gente vai aqui já iniciando. Eu gostaria já de dar as boas-vindas a você, e em nome do Ibre, agradecer a presença de vocês, tá? E com certeza a gente vai ter aqui uma boa conversa. Vamos ver se a gente faz uma conversa descontraída para falar de temas econômicos. Manuel, começo com você. Eu gostaria já de ouvir as suas boas-vindas. E o que é que você acha aqui desse esforço do Ibre de ter mais esse instrumento de comunicação, mais uma plataforma, inclusive já se associando aí essa grande expansão das redes sociais? Bom, Flávio, é um prazer falar com você, ter aqui ao meu lado meu amigo deputado Mauro Benevides. Primeiro eu quero parabenizar por essa realização. O Ibre historicamente se notabilizou por fornecer vários bens públicos para a sociedade brasileira, né? Esse aqui é mais um serviço de utilidade pública, onde as pessoas podem se utilizar desse meio para se informar sobre os principais eventos da economia mundial, da economia brasileira, e formar uma opinião mais balizada sobre os desafios do país e a avaliação das políticas públicas que são conduzidas por aqui. Então, acho que essa iniciativa vem ao encontro, né, de uma série de iniciativas que o Ibre tem feito e que ajudam o desenvolvimento do país. Então, você está de parabéns por essa iniciativa. É um prazer, agradeço o convite de estar aqui conversando com você hoje. Ótimo. Mauro? Bom, primeiro preciso externar, Flávio, o privilégio que tenho hoje, né, de estar participando aqui desse podcast ao lado desse extraordinário colega, economista, pesquisador da área que eu acho uma das mais relevantes do país, que é a área fiscal. Portanto, para mim é muito, muito importante, e até para clarear aquelas pessoas, aos estudantes de economia, enfim, à população em geral, que hoje nós vamos procurar falar de maneira, né, Mané, um pouco menos acadêmica e, portanto, fazendo chegar essa mensagem da relevância da política fiscal, do papel que ela tem na distribuição de renda brasileira, da política que ela possa exercer também na geração de emprego em todo o território brasileiro. Portanto, a FGV Ibre, eu quero realmente deixar aqui os meus parabéns, e a você, que realmente conduz, né, com muita percussiência, com certeza, esse grande debate que vamos fazer aqui hoje. O Manuel tocou num ponto muito importante aqui na fala dele de boas-vindas, quer dizer, a experiência que o Ibre tem de mais de 70 anos
né, de existência, né, Manuel? Inclusive com toda essa bagagem, todo o conjunto de informações que o IBRE tem. E é muito interessante aí nessa trajetória a preocupação da pluralidade de ideias, né? O Shimura, que é o nosso grande diretor do Instituto, sempre tem se preocupado, né, que é uma casa de debate, é uma casa de contraponto de ideias, porque, na verdade, o tema economia é um tema muito complexo, né? Então, você não tem, na verdade, uma visão só de um problema, você tem várias visões. Eu acho que esse esforço do podcast, ele complementa toda essa história do IBRE de aproveitar, inclusive, nós economistas, né, temos que entrar nesse debate para os novos instrumentos de mídia social aí que nós temos aí, além do YouTube, mas Instagram, TikTok e todas essas plataformas que, sem dúvida nenhuma, alcançam muita gente, né? E falar de economia de uma maneira simples para essas pessoas, dado o alcance que isso provoca, eu acho que é um desafio para nós economistas, porque a gente fica muitas vezes na nossa caixinha, na nossa tribo. Você não acha que nós temos dificuldade, né, vamos dizer assim, de externar esse conhecimento de uma maneira mais simples para as pessoas? Você não acha que a gente precisa fazer esse esforço? Sem dúvida, eu entendo que muitas vezes economistas se manifestam de uma forma muito sisuda, porque tratam de temas muito complexos. Isso gera uma certa falta de empatia com o público, né? Então, ter um instrumento de comunicação como esse aqui, em que a gente consegue analisar os temas com calma, com uma linguagem mais acessível, é uma forma da gente encurtar essa distância que muitas vezes surge e que também gera uma certa falta de compreensão sobre o papel da economia no Brasil e no mundo, né? Acho que essa é uma boa oportunidade para a gente desfazer esse mal-entendido. E veja que a FGV, o IBRE, que além do transmitir do conhecimento de maneira presencial, veja que coisa extraordinária buscar nas mídias sociais, porque o mundo inteiro caminha para essas ferramentas. Então, usar todo esse cabedal de informações nessas mídias sociais, inequivocamente, vai fazer com que as pessoas tomem conhecimento do que está se passando no país, quais são as correções que precisam ser colocadas para poder, né, as pessoas compreenderem melhor o nosso país, a nossa economia, as diferenças regionais, enfim, portanto, eu realmente quero parabenizar mais uma vez a clarividência, né, de fazer essa expansão, e é por isso que estamos aqui hoje. Eu fico sempre imaginando a quantidade de jovens estudantes que estão aí nas universidades, estão começando, seja na graduação, na pós-graduação, ou mesmo também pessoas que se interessam pelo tema de economia, mas que às vezes não têm uma oportunidade de entender melhor certas questões. Então, o nosso objetivo aqui é tentar traduzir para a população um entendimento mais claro possível. Começando aqui a nossa conversa, sempre os convidados que chegam aqui, já é uma pergunta comum, né? Como é que vocês chegaram na economia, né? Porque é sempre curioso imaginar que em que momento da vida de vocês tomaram a decisão de eu vou estudar economia, essa vai ser minha profissão, essa é a minha carreira. Porque isso acaba sendo também emblemático e sugestivo para outras pessoas que pensam em fazer economia, né? Aí, Manuel, como é que você chegou aí a decidir a fazer economia e um pouco da sua trajetória, porque aí você também já está, quem está nos assistindo já vai entender melhor o seu perfil e como é que você teve aí essa sua trajetória até o momento. Bom, eu tenho um testemunho muito interessante com relação a isso. Quando chega nessa fase dos 15, 16 anos, as pessoas começam a pensar sobre o que vai fazer no vestibular, né? Normalmente as pessoas tendem a encontrar ou ter como referência aquelas profissões tradicionais, né? Medicina, engenharia, advogado, são sempre as referências que a gente enxerga no nosso dia a dia. Se a minha filha, inclusive, está fazendo vestibular esse ano, ela tem uma dúvida enorme sobre o que seguir, né? E assim, a economia, para mim, ela veio de uma forma muito natural. O primeiro contato que eu tive com a economia foi quando eu era criança e eu vivi aquela experiência do plano cruzado. Na época do plano cruzado, ali no final dos anos 80, 86, você tinha a fila... Segunda metade, né? O início da segunda metade, ali foi 86, depois vários planos para controlar a inflação. Ali que vocês seguiram, ali que eu me despertou muito, porque quando os planos começaram a surtir efeito, você tinha as filas, faltavam produtos.
Então você tinha a fila do leite, a fila da carne, a escassez era muito presente. Eu ficava perguntando por que aquilo acontecia. Então esse foi o primeiro contato que eu tive com a economia. A segunda lembrança, a segunda memória que eu tenho com a economia. Mas foi trabalhando. Ali que você começou? Eu tinha uns 7, 8 anos. Foi o primeiro contato que eu lembro com a economia. As perguntas começaram a surgir ali. Depois, por volta de 12, 13 anos, eu comecei a trabalhar na loja do meu pai. E, novamente, com a questão da inflação, eu ficava remarcando o preço dos produtos. Antigamente, os preços não eram digitalizados como era hoje. Então, você tinha a pistola que remarcava preço. E meu principal trabalho era passar a semana inteira remarcando o preço dos produtos. Quando acabava a semana, você tinha que voltar para o início das prateleiras, porque todos os preços tinham mudado novamente. Então, ao longo da minha vida, a economia sempre esteve muito presente, aquilo sempre me chamou muita atenção. Então, assim, eu tive muita facilidade de escolher essa profissão no momento ali do vestibular, eu decidi isso muito rápido. Aí tu já escolheu. E quando eu fiz a faculdade, eu percebi que era aquilo mesmo que eu queria, que eu vivi para aquilo. Então, eu digo que eu sempre me vi como um economista. Né? E assim, o que a gente descobre ao longo da faculdade, na nossa vida profissional, é que a economia ela lida com a sociedade, né? Ela estuda o comportamento da sociedade, como é que as sociedades se formam, como é que elas se relacionam. Então, a gente aprende a ver economia em tudo. Isso me satisfez bastante. Eu sou muito satisfeito com a profissão que eu escolhi. E dali tu foi fez graduação. E aí, exatamente, eu segui a graduação, fiz a graduação na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, que é uma cidade aqui do Rio de Janeiro. Depois segui no mestrado, no doutorado, e aí segui minha vida profissional no IPEA e depois no Ministério da Fazenda. Cheguei no IBRA em 2016. Tá? Eu trabalhei no governo até o momento do impeachment da ex-presidente Dilma. Fui procurar outros rumos e me interessei pela proposta do IBRA. Eu acho que o economista tem um papel, uma dimensão que me encanta muito, que é a dimensão pública da profissão. Essas pessoas esperam do economista respostas das mais variadas para os maiores problemas. E a gente tenta contribuir com isso, sempre tendo a razão como sentido dos caminhos que a gente escolhe. Então, assim, o IBRA surgiu para mim porque no IBRA você tem essa dimensão pública da profissão muito elevada. O IBRA gera muitos bens públicos para o país. Então, isso me cativa bastante aqui dentro do IBRA. Eu acho que é uma contribuição importante que eu dou e que o IBRA dá para a sociedade. Ótimo. Vamos voltar depois aqui a alguns temas. E Benevides, né? Como é que a sua história certamente deve ter sido um pouco diferente da do Manuel. Na realidade, eu venho de uma família envolvida na gestão pública, né? No próprio processo político. Meu pai, inclusive, foi senador 2 vezes, deputado federal, foi presidente da República interinamente, portanto, presidente do Congresso Nacional, e eu interpretava que o conhecimento da economia poderia me dar uma formação mais sólida de poder propor melhor e mais eficientemente as políticas públicas que pudessem, portanto, fazer o nosso país crescer mais velozmente. No ambiente político que você vivia na sua família, você poderia ter feito direito, por exemplo, que muitas vezes escolhem, e você imaginou que a economia daria as respostas que você precisaria. Eu já tinha a percepção pessoal de que era a economia, o estudar da economia, que me proporcionaria fazer a transformação que a sociedade brasileira, que a população brasileira tanto precisava. Por isso, já tendo essa convicção, e aí me adentrei, eu fiz, portanto, vestibular na UNB, para a Universidade de Brasília. Economia. Já conversando lá. Economia. E fui buscar, portanto, o meu mestrado, o meu doutorado em uma universidade dos Estados Unidos, chamada Universidade de Vanderbilt, que é uma universidade preeminente, né, daquela época que nós tivemos. Aí fui me afirmando. Isso, mas você já tinha, então, a convicção que a economia... Quando eu fiz o vestibular para a Faculdade de Economia, eu já tinha, né, a convicção plena de que ou eu fazia aquilo, ou eu contribuiria de maneira menos eficiente para o processo de transformação que o Brasil tanto precisava. Eu via, inclusive, o meu pai trabalhando nessas questões e, portanto, o aprimoramento da tomada de decisão precisava ter um alicerce mais técnico. Não podia ser somente a política em si para poder tomar essas decisões. O conhecimento, o arcabouço do conhecimento tinha que passar por um aprofundamento. Mas e é isso que aconteceu, Flávio, entendeu? E a convicção foi ampliando quando a gente entrou na faculdade, quando foi fazer o mestrado e o doutorado, isso foi me tornando, vamos dizer assim, mais arraigadamente
no processo. Não, mas na faculdade, alguém lhe inspirou ou disse, Benevides, você continue, faça o mestrado, faça o doutorado. E, às vezes na vida da gente tem aquelas pessoas que, né, que dão ali um incentivo a mais do que a gente quer. Né? Na realidade, teve algum professor na economia, quando eu comecei a fazer, já na cadeira de microeconomia, eu encontrei, inclusive, um professor chamado Luiz Paulo Rosenberg. O Rosenberg. Que era meu professor de microeconomia, e aí nos aproximamos, me tornei monitor da cadeira de microeconomia dele, e aquilo, e como ele tinha um doutorado em Vanderbilt, então, e aquilo acabou, olha, você tem que fazer o doutorado, você não pode ficar só aqui, esse conhecimento da graduação é pequeno para o seu sonho de transformar o país. Então, eu recebi realmente um estímulo muito grande para poder aprofundar, para poder caminhar e, portanto, chegar ao Brasil com uma formação. Tanto é que, ao fazer o concurso para ensinar na Universidade Federal do Ceará, mas logo em seguida eu também vislumbrei que poderia colocar ainda mais em prática o meu grande sonho, que era contribuir, que era entrar também para o processo político, ou seja, tudo focado na economia. Agora é o seguinte, quando você foi fazer o doutorado, evidentemente você retardou mais a sua carreira. A entrada no processo político, até porque, como eu falei, eu achava que eu não podia ser somente mais um dentro da política. Precisava ter alguém dentro dessa política transformadora que tivesse, repito, esse alicerce do conhecimento que pudesse fazer um pouco a diferença, né, nessa tomada de proposições, na tomada de escolha e decisões das matérias, né, de política macroeconômica, da política fiscal, que é o que nós vamos, inclusive, discutir daqui a pouco. Então, tudo isso corroborou, né, para que essa convicção que eu já tinha lá atrás, né, pudesse ser consolidada, né, ao longo dos anos, e é por isso que estamos aqui hoje, né, ao lado aqui desse companheiro amigo Manel Pires, que também sabe da relevância, né, da política fiscal, e você também, Flávio, que eu também tive o privilégio de conviver com você lá no curso e tudo mais. Você sabia que o Flávio chegou a ser meu aluno de Economia Internacional, Manel? É um negócio assim muito... É um disparate. Porque quem vai nos ouvir aqui agora. Porque você era muito novo. Você era muito novo. Agradeço a colocação. Você é muito novo. Bom, já pegando carona aí do Mauro, que fala no fiscal, o FGV IBRE acaba de criar o Centro de Política Fiscal e Orçamento Público, né? Então, eu queria ouvir de ti por que é importante a criação desse centro, né? E como é que ele pretende ajudar no direcionamento da política fiscal, principalmente em nosso país. Bom, Flávio, o centro é um centro de pesquisas, né? Estou coordenando as atividades de pesquisa do centro. O tema das finanças públicas, ele afeta as pessoas de várias formas. Toda vez que você discute uma política pública, você está discutindo, eventualmente, quem merece receber um benefício social, né? Quem merece receber uma política pública de educação ou de saúde, quem tem que financiar essa política pública, ou seja, quem vai ser tributado. O orçamento público, ele envolve e afeta toda a sociedade brasileira. O centro, ele vem no esteiro dessa discussão, de criar mecanismos que a gente consiga melhorar a discussão das políticas públicas no Brasil, avaliar o que é feito e reconhecer que o orçamento público é o principal instrumento de política econômica de qualquer país. Quanto maior a participação da sociedade nesse processo, mais democrático ele vai ocorrer e mais benefício ele vai trazer para a sociedade como um todo. Então, o centro, ele vai tentar ajudar nesse processo e ele se inspira na experiência de vários países. Vários países têm centros de pesquisa em finanças públicas de grande porte, tentando fazer essa ponte entre a sociedade civil e o Congresso no Brasil nós não temos, né, um centro nesse... Ainda nós não temos até a criação do centro do FGV, nós não temos um centro assim... Exatamente, a gente não tem um centro dedicado a esse tema. Tem o Instituto Fiscal Independente ligado lá ao Senado, mas tem uma outra preocupação. E as próprias universidades no Brasil, Instituto de Pesquisa, mas não tem um centro. As universidades têm centro de pesquisa, mas elas não têm necessariamente uma orientação temática.
O centro de pesquisa, de certa forma, tenta aglutinar vários esforços de pesquisadores. A gente tem uma equipe bastante envolvida com esse tema e que aglutina muitos pesquisadores nessa área. Então, a gente consegue, como centro, criar uma rede de apoio de pesquisa, tentando aglutinar vários interesses em comum e gerando produtos para o Brasil. E o centro está aberto a interagir com as universidades no país, inclusive outros centros que possam juntar as pessoas, pesquisadores que tenham interesse na temática fiscal, não é isso? Sem dúvida, a gente está aberto a qualquer tipo de colaboração. Acho que, na verdade, isso é proveitoso, o centro ser visto como um espaço de interlocução e de trabalho mútuo entre os vários interessados nesse tema. Anteriormente à criação do centro, a gente tinha o Observatório de Política Fiscal, que vai continuar existindo, agora ele vai ficar embaixo do centro. O objetivo do observatório era divulgar dados e estudos relacionados ao tema das finanças públicas, e ele contava já com o apoio de vários pesquisadores interessados no tema e que muitas vezes têm um produto, mas não tem aonde divulgar esse produto. A gente funciona como esse canal de interlocução para ampliar conhecimento no país. Então, da mesma forma como o podcast aqui tenta disseminar os debates econômicos, a cultura e o conhecimento da economia para um público mais amplo, a gente tenta fazer isso também no centro, por meio de outras experiências, outros caminhos. Mas o objetivo é comum. O debate, Mauro, em economia, durante muito tempo, essa preocupação fiscal no país, praticamente ela tem assim, esse foco maior no fiscal, no orçamento, tem o quê? Tem 30 anos? Porque a própria evolução, se a gente pensar aí a teoria econômica desde os clássicos, você não tinha uma preocupação do lado fiscal. Foi aparecer essa discussão com Keynes, com a demanda efetiva, onde o governo poderia ter déficit para estimular a atividade econômica. Então, assim, eu acho que foi o primeiro momento no pensamento econômico que entra essa discussão do fiscal. E o que, vamos dizer assim, o keynesianismo pregava é que você poderia ter uma política de expansão da demanda efetiva, e isso iria impulsionar a economia, basicamente lá no caso da Grande Depressão. Mas, vamos dizer assim, esse debate acabou... você não tinha uma preocupação tão grande com orçamento, que manter um superávit ou que ter as contas públicas equilibradas. Parece que essa discussão, Benevides, ela foi colocada no Brasil nos últimos 30 anos, talvez, o que leva até a criação de um centro. Né? Olha, você vê que o debate fiscal, a importância que ele tomou no Brasil. Porque o fiscal ele ganha relevância, como já disse o Manuel Pires, não só pelo lado da receita, ou seja, de onde o setor público vai extrair a sua fonte de recursos para poder rodar, ou seja, para fazer os seus investimentos, as suas despesas, mas a fiscal começou a ganhar relevância também pela despesa, porque você tem receita e você tem despesa. E o governo, seja ele em qualquer nível, seja ele em nível municipal, em nível estadual ou em nível federal, que esse é mais proeminente nas discussões brasileiras, o governo federal começou a ter constraints, ou seja, encurtou o seu cobertor, mesmo arrecadando muito fortemente, ele precisava decidir também como fazer a alocação. Então, a política fiscal, ela amplia a sua relevância. Hoje, a discussão no Brasil hoje, e todo mundo sabe, os alunos lá em Introdução à Economia, ou em Macro 1, hoje o Brasil tem a seguinte alocação: você gasta 160 bilhões em educação e gasta 718 bilhões de reais em juros da dívida pública. Ou seja, como é que é esse processo de colocar o dinheiro que eu paguei com o meu tributo, suando, e aí como é que se decide isso? O Manuel, inclusive, citou na segunda metade da década de 1980, nós tivemos aí vários planos econômicos, mas que o fiscal, ninguém tinha preocupação fiscal. O que comandava, segundo o pensamento econômico à época, o que comandava a evolução da inflação é a questão inercial. A inflação você tinha um mecanismo que fazia com que a inflação do passado fosse transmitida para o futuro e ela se realimentava. Mas não tinha a preocupação, Paulo, de ajustar fiscal. Não, tudo bem, mas aí quando você entra com o tripé macroeconômico,
quando você entra resultado primário... Não, mas você está falando já no plano 99. Não, estou falando 99. Estou falando aqui na segunda metade da década de 80, que vai até o tripé macroeconômico. Que aí foi aprofundado. Depois a gente vai chegar lá. Tá mas bom. o que eu estou dizendo é o seguinte, até 1999, vamos dizer, o debate fiscal não era tão importante no país. Ele passa a ser importante na década de 2000, na década de 2010, e agora nós temos assim 25 anos em que o debate fiscal se coloca. E o Brasil tinha condições ali de fazer sua expansão de gasto sem muito controle. Você teve a Constituição de Brasília, que foi realmente uma expansão do gasto público de maneira muito, muito profunda. Então, esses limitadores para trazer a política fiscal para o eixo, porque, repito, a política fiscal não pode ser vista somente do lado da receita. O que é política fiscal aqui para o nosso... Bom, política fiscal é quando você coordena tanto a estrutura arrecadatória, quem é que pode pagar, que nível a gente pode cobrar dele, ou seja, receber os recursos necessários de uma sociedade que está disposta a fazer esse pagamento, e aí se deriva, por exemplo, a análise de carga tributária em todo o mundo, se compara carga tributária com os países emergentes, com os países desenvolvidos, mas ao mesmo tempo o fiscal ganha relevância quando... E esse dinheiro vai para onde? Tá, Podemos então... gastar sem limite? Vamos nos endividar? Porque o Brasil também é um país altamente endividado. Então, esses contornos de relevância, eles vão se avolumando com o passar dos anos, que é o que nós estamos chegando hoje, aí já correndo de 99 para cá, exatamente o Brasil não pode mais estar fazendo besteira nas suas despesas, porque as receitas, já apesar do esforço que foi feito agora em 2023, final do ano, mas o Brasil está esgotando a sua capacidade. A gente chega já na discussão da conjuntura, mas o meu ponto é o seguinte, tem pessoas que corrente de pensamento é o seguinte, Manuel, o fiscal não importa, ou seja, a gente não tem que se preocupar em ter um teto de gasto ou ter uma outra política que vá controlar a despesa do governo. Porque, na cabeça de muita gente, pensa o seguinte, se o governo gasta, ele está estimulando a economia que vai gerar imposto, que vai pagar esses gastos. Então, se preocupar com o orçamento, se preocupar com a estrutura de despesa e se está gastando mais do que vai arrecada, isso não precisa ser assim. É correto pensar dessa forma? Bom, primeira discussão que surge relacionada ao aspecto macroeconômico do orçamento, que é a capacidade que o orçamento público tem de gerar crescimento, estabilização das economias, foi com Keynes, como você falou, né? Acho que foi a grande contribuição intelectual que os economistas trouxeram para a discussão de orçamento público, essa visão macro do orçamento. As outras contribuições, elas surgiram muito no mundo político como resposta às necessidades do país. Por exemplo, a montagem dos sistemas de previdência foi iniciado lá pelo Bismarck, depois você tem a extensão da rede de proteção social, que surge muito no contexto da Guerra Fria, como uma forma de você organizar a sociedade num mundo intermediário entre comunismo e capitalismo. Mas a grande contribuição em nível macro é essa discussão de como é que o orçamento pode ser utilizado para estabilizar a economia de um país, ou seja, fazer com que a economia cresça dentro do seu potencial produtivo, aproveite da melhor forma o seu potencial produtivo. Existem constrangimentos para isso, você não pode gastar qualquer volume de recursos, porque isso envolve custos para a sociedade. Então, quando você estimula demais a economia, você pode ter inflação. Esse é um problema que surge. Eu acho que o outro problema é quando você tem o déficit público muito alto, que eventualmente traz uma aceleração da dívida muito grande. Então, qual que é o custo da dívida muito alto? O que significa isso para a sociedade? Significa, por exemplo, ter uma conta de juros muito elevada, uma política fiscal extremamente regressiva, porque você tributa as pessoas para gastar com pagamento de juros. Deixa eu só dar um passo atrás. Então, é o seguinte, se você gasta mais do que você arrecada, de alguma forma é necessário o governo financiar esse gasto, certo? Quais são as consequências da forma que você financia em termos da economia? Se você financia, por exemplo, emitindo dinheiro, se você financia emitindo impostos, você financia emitindo título. Porque eu acho que quem está nos acompanhando é que precisa entender como é que o governo, tendo déficit de forma sequencial,
isso prejudica a economia. Porque, assim, eu repito, muita gente pensa, Benevides, então, se o governo pode estimular a economia, então vamos lá, segue em frente. É um pouco do que o pensamento keynesiano lá atrás de estimular permanentemente. Por que você não pode fazer isso de forma permanente? Então, você tem 3 formas de financiar os gastos públicos. A primeira é com imposto. Então, você tributa a sociedade, arrecada, e com a arrecadação pública você financia o imposto. A segunda forma é a dívida. Então, se você gasta mais do que você arrecada, você emite dívida pública e obtém uma quantidade adicional de recursos para financiar o gasto. A terceira é emitindo moeda. Normalmente o Banco Central pode fazer isso. Tá? Isso envolve efeitos diferentes. Então, indo para o caso concreto aqui que você perguntou da emissão monetária, por exemplo. Vamos lá, emissão monetária. Só qual que é o problema de você financiar gasto público desta forma? Quando você precisa de financiamento, isso cria um limite para o gasto. Se você precisar tributar as pessoas para aumentar o gasto, as pessoas podem não gostar de ser tributadas e eventualmente impor um limite para isso. Isso é um limite político, não é um limite econômico. Então, a segunda forma de você fazer isso é financiar com dívida. Você vai em mercado, emite um papel. Quem é que diz sim ou não para aquela emissão? É o mercado financeiro com o volume de recursos que ele dispõe. Então, quando você faz com emissão de moeda, você não tem limite nenhum. Então, quando você fica completamente dependente de um financiamento monetário para dívida pública, o gasto público pode ser qualquer coisa, não necessariamente o que a economia comporta. Então, é importante que o orçamento público respeite esses limites da capacidade de financiamento de algum país. A gente não tem necessariamente uma relação imediata com a emissão monetária. Por exemplo, na pandemia, você tem alguns casos de emissão monetária que não geraram necessariamente uma inflação muito alta. Mas quando a política fiscal perde completamente o seu constraint e fica excessivamente dependente desse expediente, você não tem limite para a política pública. Quando você não tem limite para a política pública, invariavelmente, você acaba fazendo uma política muito sem limite. Você faz uma política pública que não obedece às restrições macroeconômicas do país. Mas deixa eu colocar o Benevides aqui nessa discussão ainda. Quando eu tento cobrir essa diferença entre gastos a mais e a capacidade arrecadatória, nós conversamos aqui sobre esses 3 instrumentos. Então, se eu for emitir moeda, por que a emissão de moeda ela gera inflação nesse contexto? Porque, veja, a gente está falando aqui dos limites que um governo tem, como o Manuel falou. Mas as pessoas, de uma forma geral, que não entendem de forma técnica essas questões, acaba não achando problema eu emitir moeda para financiar os gastos do governo. Porque a gente tem carência na educação, tem carência na saúde, tem necessidade de melhorar, por exemplo, a aposentadoria das pessoas. Então, por que a gente não dá ao governo essas condições? Eu acho importante, o Manuel Pires já começou a falar, muitas vezes as pessoas perguntam o que é emitir dívida. Vamos explicar para as pessoas o que é. O governo pega um papel chamado título público, ele vai no mercado financeiro e diz assim, gente, vocês me comprem esse papel que eu me comprometo, durante um determinado período, eu pagar uns juros, e aí isso é feito em uma mesa, há uma disputa entre que o mercado quer pagar e que o governo está disposto a concordar com aquele custo, e aí, portanto, ele me dá o dinheiro, eu dou o papel e me comprometo, portanto, a fazer o pagamento do juros. Isso é emitir dívida, tá certo? Obviamente que eu não posso fazer isso indistintamente, ou seja, sem limite, porque senão vai chegar um patamar em que o pagamento, inclusive dos juros, vai se tornar inviável. Cada vez mais o governo vai precisar de dinheiro, vai precisar cada vez mais ir no mercado. Ir no mercado de novo, e rola dívida, juro maior. Vai ter que oferecer um juro maior, e aí pode se tornar isso que nós chamamos de a não sustentabilidade intertemporal da dívida. Ou seja, peraí, você agora com o passar dos anos, você vai explicar vamos lá. O que é que significa cada palavra dessa. Basicamente, é você dar tranquilidade aos credores de que, com o passar dos anos, este governo será capaz de honrar aquilo que ele emitiu. Então, essa segurança, inclusive, afeta o patamar de juros que o mercado quer pagar para o governo. Então, essa sustentabilidade, o que é isso? Essa capacidade do governo em honrar seus pagamentos, ela é determinante
para você definir o custo. Porque muita gente pergunta, se esses juros vêm de onde, como é que é feito? Então, é um pouco dessa relação, dessa confiança, dessa capacidade de ter recursos para poder fazer esse financiamento. Então, se ele é descuidado nessa relação entre o que ele arrecada e o que ele gasta, e ele está gastando cada vez mais ele vai pressionar o mercado financeiro pedindo dinheiro e ele vai ter que aumentar os juros para isso. Exatamente. E paralisa a economia? Paralisa porque o governo estará disputando com o setor privado, com as empresas que estão precisando tomar dinheiro no sistema financeiro para financiar a sua produção ou para ampliar a sua fábrica que já existe, ou criar uma nova, ou mesmo financiar capital de giro. Então, o governo, na economia, não sei se devo falar o nome, aqui o tal do crowding out, que as pessoas falam, é muito sofisticado. Então, o governo vai disputar, acho que a palavra é essa, o governo vai disputar com as empresas aquele dinheiro que está gerando no mercado, tiro para o governo e deixo menos recursos para o setor privado. A economia, portanto, vai definhar. E, além do que, esse juro afeta o consumidor, não é isso também? Também, porque nas economias de baixos salários, as pessoas compram muito a crédito. O preço do crédito é a taxa de juros. Então, quanto mais caro, quanto mais elevada for a taxa de juros, mais caro o crédito, menor a gente diz a demanda agregada, ou seja, a composição de consumo, né, da economia. Então, tem um fator assim, determinante, né, na velocidade de crescimento do produto interno bruto. Então, você está me dizendo aqui que os juros é uma variável essencial para a economia. Ela é necessária ser analisada, ela é relevante para compreender o patamar que ela está sendo fixada, porque tudo isso envolve não só o setor público, mas isso envolve o setor privado também, que tem que recorrer, porque as empresas brasileiras, a grande maioria, elas não são capitalizadas suficientemente para poder fazer o seu processo de expansão, até mesmo de abrir os seus negócios. Então, o papel do setor bancário, que é fazer intermediação financeira, ou seja, captar recursos e emprestar para o setor privado, para ele poder, né, fluir, a economia crescer, gerar empregos. Então, os juros vai ser fator preponderante na tomada desses recursos. Então, ou o governo leva em consideração a relevância que ela tem, ou então a economia vai se perdendo, vai se perdendo. E a economia brasileira, que se acostumou nos últimos, 30 anos, 40 anos, com taxas de juros muito elevadas, e precisamos compreender qual é o papel que isso tem representado na diminuição da taxa de crescimento da economia, do produto interno bruto. Você está me dizendo o seguinte, se eu utilizo o mecanismo de financiar esse déficit do governo via títulos públicos, isso pressiona a taxa de juros para cima, isso trava a economia. Mas isso, o aluno lá na introdução à economia, ele tem que ter isso muito claro, então, a população como um todo. Mas como o Manuel falou, então não vamos fazer por título, vamos fazer por aumento de impostos, carga tributária, que é a relação de impostos. Qual o efeito aí? Eu vou começar e o Manel termina. Carga tributária, ela é alta ou é baixa? É importante a gente clarear isso para as pessoas, independente o engenheiro que gosta de economia, ao médico que agora está estudando economia, assim, muitos médicos, inclusive. Muitos médicos. Eu tenho, inclusive, um genro que agora resolveu estudar, porque, na verdade, a economia está na vida das pessoas. E as pessoas estão começando a entender que, se tem o conhecimento básico de economia, isso ajuda, inclusive, a gestão de recursos. Mas vamos deixar claro, professor Flávio, que a carga tributária, você medido aí pela total arrecadado como proporção do PIB, como um dos conceitos é você medir tudo que foi arrecadado nos 3 níveis, nos 3 níveis de impostos, municipal, estadual e federal, soma tudo e vê isso como proporção da riqueza, ou seja, do produto interno bruto, e aí compara isso com o resto do mundo. Carga tributária ou é alta ou é baixa, não é em função desse percentual. O Brasil hoje tem uma carga tributária da ordem de 32,3% do produto interno bruto. Você vai para países mais desenvolvidos, os Estados Unidos tem menor, mas você vai para a Noruega, o Brasil é 32%, a Noruega, a Suécia é 50%, então depende muito como você compara. Porque essa comparação ela é indevida, no meu modo de entender. Porque carga tributária é alta ou é baixa, dependendo
da qualidade do serviço Tudo que bem. o setor público devolve. Mas aí vamos lá. Se você tem déficit, você pode cobrir esse déficit aumentando imposto. E aumentar imposto, como o Manuel colocou, isso também trava a economia. Trava a economia e, sobretudo, quando você trava de maneira injusta. Porque o Brasil hoje tem uma carga tributária concentrada no consumo, menos renda e menos patrimônio, centra tudo no consumo, e a população mais pobre, que gasta toda a sua renda no consumo, paga mais imposto do que o rico. Então, essa forma de taxar, que é o que a reforma tributária, inclusive, que eu tive a possibilidade e a oportunidade, como deputado federal, de contribuir para esse texto constitucional que acaba de A ser gente vai escrito. falar. Vamos falar, e agora vai ser já já. Pois é, lá, aqui as pessoas, é bom a gente dizer que centrar no consumo é um erro muito grande. Aqui no Brasil, a gente vai falar sobre isso já já, uma pessoa que comprou moto, um menos favorecido que comprou moto, paga IPVA, e um rico que compra um helicóptero, que compra um avião, que compra um barco milionário, ele paga 0 de IPVA. Então, realmente, tributar é uma tarefa muito dura e difícil. Esse instrumento também, como o Manuel colocou, tem limite. E o outro instrumento, voltando aí, é emitir moeda, ou seja, fabricar moeda do nada e dar o dinheiro ao governo, e o governo gastar. E isso tem um impacto direto na inflação, porque você está gerando meio de pagamento, está gerando direito sem ter o produto correspondente. Então, conclusão, seja qual for o instrumento de financiar os gastos do governo, significa então que eu tenho um limite que o governo pode gastar, não é isso, Manuel? Sempre tem um custo associado à tentativa de elevar a forma de financiamento. Por isso que é importante tentar limitar déficits excessivos para não ter esses impactos que o professor Mauro aqui mencionou, de você ter como resultado uma taxa de juros muito alta, um baixo nível de investimento da economia e, consequentemente, um baixo patamar de crescimento. Por isso que o fiscal ganhou importância, né? Você falou dos anos 80, né? Nos anos 80, a tarefa daquela geração era combater a inflação. Tentar achar uma solução para a inflação. Depois que a inflação cai, a questão fiscal ganha uma importância maior, porque ela acaba sendo vista como um fator por detrás do baixo crescimento que se segue ao período de estabilidade inflacionária. Então, resolver o fiscal é importante. Financiar gasto público e produtivo é importante, né? Achar formas adequadas de financiar o gasto produtivo é importante. É um país que investe pouco e, ao mesmo tempo, tem um déficit relevante que acaba fazendo com que o investimento privado seja muito queria que a oneroso. produção colocasse já o primeiro gráfico, que é em cima desse raciocínio, Manuel, que a gente vai estar falando sobre carga tributária. Bom, isso aqui é uma evidência levantada pelo Manuel Pires, aqui o nosso pesquisador do FGV Ibri, carga tributária no Brasil, 1990 a 2022, isso está no blog, não é isso? A gente publica esse dado anualmente no Observatório de Política Fiscal, né? O último ano divulgado foi 2022, em 2023 a gente vai atualizar, mas ele conta aí a história da carga tributária desde o começo dos anos 90, mostra, né, como é que a gente fez um ajuste fiscal no final dos anos 90, aumentando imposto. Ali começa em 94 até 2001, 2002, você tem uma majoração relevante da carga tributária no país como tentativa de consolidar a estabilidade fiscal e, consequentemente, reforçar, né, a estabilidade do nível de preços, do controle da inflação. Deixa eu só fazer um agregar aqui, esse gráfico do Manuel, eu uso com muita... Aliás, com frequência, tanto isso como depois eu vou falar um pouco de investimento, porque o maior aumento, é bom que o brasileiro tenha, e a brasileira tenha conhecimento disso, o maior aumento de carga tributária no Brasil é de 1997 a 2002. Você aumenta 5 pontos percentuais do PIB. Sai de quanto para quanto? Sai de 27 para 32, se eu não me engano. E chega lá. Aí depois fica oscilando, 32, 33, 31 e tudo mais. Mas o maior crescimento realmente, pode olhar aqui, de 97 a 2002. Ele vai a 32% do PIB, tá certo? Eu não sei ali, foi um pouquinho acima de 33, mas é muito raro. Ele oscila 32, 31, 32, 31, vai a 33 em 2022, como foi colocado, e a primeira prévia da Receita Federal é que 2023 foi 32,6, tá certo? Teve uma leve redução em 2023, mas
para que a gente possa dominar qual foi o maior aumento de carga tributária, é bom ver depois quem foi o presidente daquela época, de 97 a 2002. Mas é importante o seguinte, assim, no gráfico mostra que houve, né, uma subida nesse período. Né? Aumentou a carga tributária no Brasil. Tá? Mas por que aumentou a carga tributária nesse período? Será que a Constituição de 1988, ela... Inclusive, eu tive aqui também já com Samuel Pessoa, que é pesquisador do IBRE também, discussão. Ele tem uma visão que a Constituição... Nós tínhamos direitos sociais represados, vamos dizer, demandas sociais represadas, e a Constituição de 88, de alguma forma, ela abre aí essas possibilidades. Então, para financiar esses direitos sociais a mais, foi necessário um aumento de carga tributária. Vocês concordam com essa percepção de por que é que a carga tributária sobe nesse período no Brasil? Esse período de 95 a 2002, ele tem duas características. Primeiro, que quando você sai do plano real, você descobre um déficit grande, porque a inflação ocultava isso de certa forma. Eu quero que você explique aí então, com calma. O que é feito? Eu vejo que quem está nos assistindo... Isso é super importante, porque eu falei para você há pouco tempo atrás que a inflação virou o desafio de uma geração de economistas para ser resolvida, e logo depois que a inflação foi resolvida, a questão fiscal ganhou importância, porque ela ficou mais visível. E aí, por que a inflação tornava o problema fiscal menos visível? Basicamente, que era o seguinte... O governo atrasava as despesas, pagamento das despesas. Falando para o Manuel Pires quando tinha lá seus 10 anos, 12 anos, pensando em economia. Na loja do seu pai, rebatendo lá. Basicamente, o problema era o seguinte, o governo poderia ir lá na loja do meu pai e comprar os produtos no começo do ano ou no final do ano. Né? Quando ele adiava os gastos, o valor das coisas era muito menor, porque a inflação corroía. Então, ele gastava menos artificialmente, e aí o déficit fiscal parecia menor, mas na prática aquilo era um problema da inflação. A inflação gerava crescimento da receita, porque você arrecada sobre o preço dos bens, mas você adiava o pagamento dos produtos. Então você pagava menos do que aquele produto valia efetivamente no mercado. Então isso reduziu o déficit. Quando chega ali em 94, que a inflação é controlada, o déficit aumenta, porque esse subterfúgio não existe mais, não é mais possível. Você não tinha mais como financiar a diferença com inflação, exatamente. Ou seja, o imposto inflacionário. Exatamente. Então, uma parte do aumento da carga tributária foi pegar um déficit muito grande e transformar num superávit. Tá? Segunda parte do aumento da carga tributária... Então quer dizer que o plano real, ele consequentemente, para o sucesso dele, teve que ter esse aumento da carga... Sim, você teve que fazer um efeito, né? Tentar consertar essa questão fiscal. E aí a parte do aumento da carga tributária vem com isso. A outra parte do aumento de carga tributária vem para consolidar essa expansão de estado de bem-estar social que a gente teve. Veja bem, nós estamos falando de um país muito peculiar. O Brasil é o único país de nível de renda médio, com essa desigualdade enorme, que se propõe a ter um programa de previdência abrangente. Só, o México não tem, a Índia não tem, a China não tem. Ao mesmo tempo, um programa de sistema de saúde universal. Então, a gente tem que se colocou como país o desafio de financiar políticas públicas de caráter muito abrangente para regiões muito diferentes. E foi uma escolha social. É uma escolha social. A população escolheu. Exatamente. Então, a gente tem um país que ainda é jovem, mas tem um gasto previdenciário alto, que tem um gasto com saúde que deveria até aumentar se a gente quisesse financiar o SUS e aumentar o resultado do SUS. É um gasto subfinanciado, mas que tem um custo e que leva a esse aumento de carga tributária também. E depois ainda teve a criação do Bolsa Família e, consequentemente, seu aumento, que é um programa super bem avaliado. Então, a gente resolveu combater a desigualdade social, que é muito alta, por intermédio dessa rede de proteção social, com o intermédio do aumento do gasto público. A outra parte que falta para combater a desigualdade é a parte que o deputado falou, de produzir um sistema tributário que seja mais justo. Essa parte ainda está sendo feita pela reforma tributária sobre o consumo e, posteriormente, sobre renda e patrimônio, que é extremamente importante. Estamos falando de um país que tributa a moto do motoqueiro e não tributa a lancha de um milionário. Nós estamos falando de duas coisas, só para eu passo já para ti. Nós estamos falando de duas coisas. Primeiro, uma carga tributária elevada, em torno aí de 33% do PIB, e que a população não aceita mais, não tem mais nenhuma, não acomodaria ou não iria chancelar mais aumento de carga tributária. Isso é uma coisa. A outra coisa que vocês estão falando é que, além dela ser elevada, ela é regressiva, ou seja, ela é injusta, especialmente com as pessoas
mais pobre, não é isso? Perfeito. Então você tem dois problemas aí a ser pensado. Bom, também na linha do que o Manuel Pires já colocou, é bom lembrar que a Constituinte de 1988, para fazer o financiamento dessa questão social, saúde, previdência, assim por diante, ela criou novos tributos chamados de contribuições. Então, hoje nós temos contribuições que somente a União arrecada, ela não é compartilhada com os outros entes, com estados e municípios, Flávio, e é bom até para clarear para as nossas pessoas, porque tem impostos que a União arrecada, mas que ela, pela Constituição de 88, ela é obrigada a compartilhar com estados e municípios. Exemplo, imposto de renda. A União arrecada o imposto de renda, mas ela é obrigada a compartilhar 21,5% com estados e 24,5% com municípios. Então, a Constituição de 88, ela tentando dar uma maior capacidade de atendimento dessas demandas sociais, ela criou as contribuições somente para o governo federal, exatamente para financiar essas novas exigências, né, da população brasileira, sobretudo da menos favorecida, para poder o Brasil ter o dinheiro para honrar. E é o que foi feito. Então, você soma essa questão do efeito inflacionário, mas a criação dessas contribuições acabaram, inclusive, justificando aquele pico de crescimento do gráfico de 97 a 2002, que realmente é um valor. Gente, quando eu digo isso nas minhas palestras lá fora do país, eles não acreditam que em tão pouco tempo você foi capaz de aumentar 5 pontos percentuais do PIB. O que é o PIB lá para o nosso engenheiro? É todo o somatório, né, da riqueza de bens e serviços durante um determinado período de tempo em uma determinada economia. Então, isso chama-se PIB, Produto Interno Bruto. Então, você veja que a partir daqui de 97 vai até 32% aqui, um crescimento assim jamais observado. Cresce 33%, aí volta e fica 32%, 31%, 32% até 33% de novo. Então, esse foi o ganho, né, que eu digo de arrecadação. Ainda tivemos lá na frente, vamos lembrar aqui agora, que tem os mais jovens que estão chegando aqui para a gente, foi criada a CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. Né? Foi durante um período que ela foi criada, que era um imposto sobre a movimentação financeira, sobretudo das contas bancárias, que acabou também tentando auxiliar, né, o fechamento dessas contas, mas que em 2008, foi 2008, o Manuel está me corrigindo aqui, em 2008 ela acabou sendo extinta. Realmente é uma carga muito elevada e que o Brasil, a população acha que é alta e com razão, porque a saúde não está funcionando direito. O próprio processo educacional, que apesar de ter melhorado, ainda está aquém, medido pelos resultados do PISA, uma prova internacional onde se mede. Aqui no Brasil tem o IDEB, que aí muita gente poderá conhecer, que é um indicador que o Ministério da Educação faz do ensino fundamental e do ensino médio em todo o território brasileiro. Mas você tem um medidor internacional, que é o PISA, que o Brasil ainda tem notas baixíssimas. Mas mesmo assim, o Brasil hoje, só para dar um dado aqui para a gente mudar aqui de assunto um pouco, o Brasil já investe 6% do PIB em educação, que é um valor extremamente expressivo. Então, essa carga tributária, ela precisa ser ajustada. Eu não sei se ela precisa crescer, mas ajustada sim, para poder, quem pode pagar e quem não pode, pagar menos. Isso aqui é o grande desejo. Agora, uma consequência, né, vamos dizer assim, desse gráfico, porque aqui a gente está falando de carga tributária, é o total de impostos. Professor Flávio, você gostou desse gráfico também, não foi? É o total de... Muito bom, o total de impostos sobre o PIB. A questão é que se o PIB crescesse, essa carga tributária diminuiria. O problema, eu queria que não necessariamente, né? Oi? Porque se a economia se tornar mais eficiente, a arrecadação pode crescer também, né? Talvez mas em tese, na mesma velocidade tudo bem. Porque... Só para polemizar um pouquinho aqui. Mas o que a gente pode imaginar, no gráfico seguinte, você pode passar aí. Esse é craque. Esse é outra evidência que o Manuel elaborou no conceito do Observatório Fiscal do FGV-IBRE, a contabilidade dos investimentos públicos
de 1947 a 2022, né, Manuel? Você que é autor aí dessa evidência, porque esse assunto, investimento público, ele é polêmico, mas eu acho que ele precisa ser, a gente precisa aqui discutir sobre ele, porque isso tem implicações na nossa economia, no nosso dia a dia. Pois é, o investimento público ele acaba afetando muito a infraestrutura do país, né? Quando o Brasil investe pouco, a infraestrutura fica muito debilitada, né? Quando o Brasil investe muito, a qualidade da infraestrutura, o estoque de infraestrutura aumenta. Isso se traduz em estradas melhores para os caminhões transportarem os produtos, para as pessoas viajarem, se deslocarem para o trabalho, afeta a mobilidade urbana, aviação civil, transporte em ferrovia. Então, todo o modal de transporte do Brasil acaba sendo afetado pelo investimento do Brasil. Então, a gente vincula o investimento público muito ao crescimento do econômico do país. Quando o governo consegue investir muito, você cresce mais. Tá, Quando o governo investe pouco, você investe pouco. O pico ali em 74? O pico é em 74. Esse gráfico ele inclui governo federal, estados, municípios e as empresas estatais federais. Esse pico de investimento é muito investimento de empresa estatal, que na época o governo militar investia muito, né? E na medida em que você privatizou essas empresas ali nos anos 90, você começou a consagrar um nível de investimento muito baixo. Esse nível de investimento baixo acaba gerando um baixo crescimento do país. E é porque esse gráfico, o Manuel Pires acabou de colocar, tem as empresas públicas. Se eu retirar para medir a capacidade dos governos, seja ele federal, estadual, municipal, isso aqui dá uma queda, sei lá, para 1,6, 1,7, tu cai mais ainda. Ou seja, o Brasil perdeu a sua integral capacidade de fazer investimento, que é o investimento público, ele puxa o investimento privado. Peraí, mas isso aí. Tem argumentos, né? Vamos colocar aqui também, dizer o seguinte: eu não preciso do investimento público para crescer, basta ajustar. O Manel já deu 2 exemplos aqui, eu vou dar mais um. Eu preciso ter dinheiro para o investimento público, que eu preciso fazer melhores portos, por exemplo. O Brasil precisa aprimorar seus portos aqui e para permitir que as empresas brasileiras possam exportar com menor custo. Isso precisa do investimento. A estrada para o escoamento da produção, quem é que vai fazer? A ferrovia, como ele também já colocou. Se você não tiver isso, você tem que ter essa simbiose entre o investimento público e o investimento privado. Achar que o investimento privado sozinho vai ter condições nesses próximos 20 anos de fazer isso, não vai. Então o Brasil precisa ter isso. Agora, o governo federal, por exemplo, ele já não tem mais de um orçamento de 5,5 trilhões de reais para 2024. Eu vou repetir, hein? Para que todos os brasileiros e brasileiras, independente de fazer economia ou não, dos 5,5 trilhões de reais do orçamento da União, só tem 60 bilhões para investimento, que ainda vai ser cortado. Isso a história vai dizer daqui aos próximos 4 meses. Portanto, tem alguma coisa errada no modelo, ou seja, a política fiscal, esse equacionamento de receita e despesa, precisa ser melhor colocado para mas aí volta o problema. A gente estava discutindo que a década de 2010 até agora, o crescimento do Brasil tem sido pífio. E vocês estão advogando que grande parte desse baixíssimo crescimento médio ele acontece pela falta de investimento público que puxaria o investimento privado. Agora, como é que você sai dessa situação? Como é que você recompõe, Manuel Pires, a capacidade de investimento do governo, porque você tem aí grandes dificuldades fiscais e o centro fiscal do FGV-IBRA, de alguma forma, teria que ter a capacidade de elaborar alternativas de saída para essa situação. Bom, uma coisa que você mencionou, né, é a ideia de que o investimento público possa ser substituído pelo investimento privado. Existe esse debate, você consegue fazer isso até certo ponto. A privatização é, na verdade, a transferência de um ativo esperando que o setor privado administre aquilo. Você consegue fazer isso até certo ponto, o setor privado absorve isso na medida que alguns ativos podem gerar rentabilidade. Não consegue absorver todos. Quando você olha as estatísticas de comparação internacional, você vê que a relação entre investimento público e privado no Brasil já está muito próximo da média da OCDE. Ou seja, a gente já transferiu a maior parte das coisas que poderiam ser administradas pelo setor privado. Então você não teria mais capacidade... Acho que tem muito pouco ativo em que você consiga manter este processo. Outros ativos que são importantes, então de investimento, você não consegue mais fazer isso. Então, você precisa abrir espaço no orçamento em algum grau. Tem um outro problema que é um imbróglio ainda relevante, que alguns investimentos precisam decididamente
ser feito pelo setor público. No caso de ferrovia, por exemplo, os riscos são muito difíceis de serem absorvidos pelo setor privado. É uma questão técnica, na verdade. Então, normalmente, para investimentos dessa envergadura, que envolve uma incerteza muito grande, um risco grande, uma mobilização de recursos muito grande, o setor público precisa participar de alguma forma. Então, o grande desafio do governo aqui é criar espaço no orçamento para ampliar o investimento. Como é que ele fez isso no ano passado? Ele criou um piso de investimento. O governo não pode investir menos do que os 60 bilhões que o deputado falou, mas durante a viabilização das novas regras fiscais, ficou uma válvula de escape para o governo poder cortar esse investimento em algum grau, que vai contra a ideia do piso. O que eu acho que o governo vai precisar fazer é reestruturar o orçamento para ir abrindo espaço para poder gastar mais com o investimento. Se ele conseguir fazer isso, a gente cresce mais. Da mesma forma que a gente precisa realocar a tributação para tributar mais de quem pode mais, a gente também tem que criar meios para reestruturar o gasto público para poder abrir espaço para investir mais também. E queria só ponderar aqui ao Manuel Pires, ele que sempre é muito preciso nas colocações. Não, mas porque assim, eu vou dizer aqui, não existe piso de investimento no Brasil. Quando a gente foi aprovar o arcabouço, onde tinha lá que o Brasil tinha que obrigatoriamente investir 0,6% do PIB, que foi o que tinha para a elaboração e execução orçamentária, o governo conseguiu tirar a palavra execução orçamentária. Então, hoje, piso de investimento só existe, e aí é para enganar as pessoas, para elaborar o orçamento. Quando eu for executar o orçamento, se o governo quiser cortar os 60 bilhões de reais, Manuel, ele corta. Portanto, sabe, é o fim se eu preciso ter a capacidade para expandir o investimento. E eu não dou o menor controle, eu não faço a menor rigidez para que os investimentos não diminuam. Que país é esse? Mas tem uma outra crítica, que é o seguinte: o governo gasta muito mal ou investe muito mal. Há muito desperdício. Aí eu tenho que fazer uma propaganda sua, inclusive. Eu vou fazer aqui agora. Mas Manuel Pires vai me permitir. Não, eu te dou licença. Porque a nossa preocupação aqui é a seguinte: eu estou tentando aqui conduzir aqui o programa para quem está nos assistindo, para entender o seguinte: como é que o Brasil sai dessa enrascada? Perfeito. Porque vocês estão dizendo que precisa de investimento, seja público e privado. A gente sabe que o investimento é uma variável chave no processo de crescimento econômico, né? Seja investimento em educação, em infraestrutura, em tecnologia, tal. E que vocês estão dizendo também que é fundamental o investimento público, porque ele também traz, em certo momento, o investimento privado. Então, a questão é como é que eu consigo recompor a capacidade de investimento do governo com, por exemplo, um orçamento completamente amarrado, que o nível que sobra é muito pouco. Essa é a primeira pergunta. A segunda colocação que eu quero deixar é como é que, se você realmente recompõe a capacidade do governo, o segundo momento é como é que eu gasto bem. Pronto, era onde eu estou querendo entrar. A crítica das pessoas é assim: gasta muito mal, tem muito desperdício, então não preciso de governo. O governo do estado do Ceará, que criou uma alta capacidade de investimento, aí 12%, 13% da sua receita corrente líquida, pelo menos esse número até 2018, 2019, lá no estado, liderado por você, Flávio, é bom que a população brasileira tenha conhecimento. Lá nós temos, Manuel Pires, uma avaliação não só do investimento, da política pública como um todo, para saber se aquilo foi aplicado corretamente e se deu retorno. Porque se não der, você troca aquele investimento e faz outro. Porque essa questão, porque tem muita gente, investimento público é errado, alocou no segmento equivocado, portanto não deve acontecer. É igual a história da vaca e do carrapato. Eu, para resolver o problema do carrapato, vou matar a vaca? Eu tenho que resolver como corrigir a distorção do investimento. Eu tenho que controlar, primeiro alocar corretamente, medir o impacto desse ou aquele investimento. E aí, obviamente, analisar lá um instrumento que nós temos, que é a matriz de sumo produto, ver como é que um setor afeta o outro. Então, nós temos mecanismos de avaliação do investimento que o governo federal, inclusive, precisa fazer. Inclusive, a ministra Tebet já tem esse esforço, é isso, Manuel?
Você falou que a gente não está discordando aqui. A gente falou muita coisa aqui e a gente precisa... Você falou que a gente não está discordando aqui, mas porque é difícil discordar quando a verdade é dita. Então o deputado está falando aqui a verdade, não tem como discordar dele. Então eu vou concordar mais uma vez. Tudo envolve planejamento, capacidade de planejamento e execução. Então, o Brasil o deputado Mauro Benevides falou de toda a estrutura de investimento que vocês montaram, mas a gente não pode esquecer da questão da educação no Ceará, que é outro exemplo importante. Mas isso não está relacionado a fazer o gasto específico de forma adequada ou não, mas de planejar toda a peça orçamentária, executar e se comprometer com o resultado. Acho que essa é a questão fundamental. Então, o fato da gente investir mal não decorre ou não resulta na conclusão de que a gente não deve investir. A conclusão correta é que eu devo investir corretamente. Essa que é a resposta correta para a questão que você colocou. E como é que você faz isso? Montando estrutura de acompanhamento, de avaliação de projeto, de execução adequada, de capacidade de dizer que algo deve ser terminado porque não está gerando o retorno esperado. Então, essas questões precisam ser enfrentadas. Enquanto não enfrentar, não é só o gasto com investimento que vai ser ruim, todos os outros vão ter impacto limitado. Mas isso não decorre que o Estado, isso não gera a conclusão de que o Estado tem que acabar e não tem que fazer nada. Simplesmente a conclusão correta é que você tem que fazer as coisas de maneira adequada, assim, usando as experiências que dão certo. Eu quero aqui ter assim, bastante clareza a forma de vocês pensarem. Evidentemente, tem pessoas que discordam. Né? Mas então, assim, um país com as características do Brasil, considerado aí um país em desenvolvimento, com várias carências, seja na educação, seja na saúde, seja na infraestrutura, seja no gap tecnológico, quer dizer, que precisa avançar muito. Então, a gente não consegue imaginar o Brasil dando salto se não tiver explicitamente a participação do setor público, não é isso? Vocês pensam dessa forma? Então, acho que toda a sociedade brasileira tem que aumentar seu nível de produtividade. Isso envolve também o setor público. O setor público tem que ser mais eficiente também. A gente teve no IBRE uma apresentação muito interessante fazendo comparação das estatísticas de investimento do Brasil com outros países. Onde a gente está deficitário? Onde é que tem diferença de taxa de investimento? Investimento em pesquisa e desenvolvimento, que tem natureza pública. A maior parte dos países, esse tipo de investimento, esse tipo de gasto, é um gasto público. Mas isso envolve ter recurso financeiro para executar o investimento, financiar projeto, e envolve governança para você poder escolher projetos que são adequadamente elaborados, escolher pesquisadores que têm capacidade de liderar essas pesquisas, envolve ligar as universidades públicas ao setor privado para você aumentar a interação entre esses atores para fazer com que o investimento e a inovação ocorra de maneira mais natural. Então, assim, existem vários gargalos que a gente precisa consertar para fazer com que a política pública dê certo e que o setor privado funcione bem também. É assim que eu penso. Eu acho que se a gente caminhar nessa direção, a gente consegue ter um resultado melhor para o país. E eu vou só acrescentar, né, o que o Manuel Pires falou, que é o seguinte: mesmo o Brasil tem um problema muito crônico, que é o seguinte: mesmo que eu faça uma interação, que é o que muita gente cobra, entre a pesquisa, o desenvolvimento de novas, inclusive, tecnologias associado ao setor privado, quando você, vamos dizer assim, descobre, quando essa empresa vai financiar em larga escala esse novo conhecimento, essa nova tecnologia, ela vai encontrar uma taxa de juros elevadíssima no mercado financeiro e não consegue, muitas vezes, pôr em prática toda essa questão. Então, o Brasil tem problemas outros macroeconômicos que também precisam levar em conta. E o pessoal diz que eu sou muito, olho muito essa questão da taxa de juros, mas é porque realmente isso inviabiliza o setor privado, isso deixa margem de recursos para investimento do setor público muito pequena, porque você drena um maior volume de recursos para o pagamento da despesa financeira. Por isso que inventaram aqui no Brasil esse negócio de resultado primário. Resultado primário para todo mundo é receita menos despesa, sem que na despesa esteja o pagamento dos juros, da amortização. Isso aí é dado como se fosse dado. Ou seja, a análise brasileira é só em relação a pessoal, a educação, saúde, previdência e assim por diante. Ou você muda o foco de como fazer essa alocação, Flávio, ou então realmente nós não vamos ter nunca dinheiro para investimento, que é realmente a grande demanda do nosso país. E aí a gente já está encaminhando aí para os minutos finais da nossa conversa, mas tem um tema aí que eu deixei aqui para o final, que tem tudo a ver com isso, né? Essa reforma tributária que foi discutida, depois eu queria que vocês dessem um breve resumo da reforma tributária, mas ela vai possibilitar o governo
se por um lado ajustar suas contas, por outro lado dotar o governo dessa capacidade de investimento que vocês estão dizendo aqui que será necessário, ou seja, a gente tem uma reforma tributária que era necessário ser feita porque a discussão generalizada, assim, um consenso é que ele era uma forma muito ineficiente de cobrar imposto no Brasil. Porque cada estado tem sua legislação e nós temos grandes dificuldades, inclusive, de entender cada legislação de cada estado, tem a questão da guerra fiscal. Mas isso foi um grande passo para a gente mudar a chave e permitir que o Brasil possa crescer nos próximos anos? O governo ele criou o IVA, né, que é o Imposto sobre Valor Adicionado. No sistema atual, a gente tributa muito a produção. Qualquer decisão de produção da empresa é tributada e você vai tributando em cascata. Você produziu um produto que gera insumo para a produção de um outro produto e assim por diante. Você tem tributações em fases que você vai tributando o produto várias vezes. Isso se chama de cumulatividade tributária, gera muita ineficiência. O que o IVA faz, que é essa reforma que o governo, né, criou? Ele vai tributando e vai descontando o imposto que você pagou na etapa anterior. Então, você vai desonerando a cadeia produtiva. Então, isso gera um incentivo muito grande para a agregação de valor ao longo da cadeia produtiva. Então, esse é um primeiro benefício. Segundo benefício, mais eficiência, você dá mais eficiência, mais capacidade de planejamento e de verticalização de cadeia no processo produtivo. Segundo benefício da reforma é que você tributa o consumo, a tributação vai incidir no elo final da cadeia sobre o consumo. Então, na prática, se você usa esse produto para exportar, você não vai pagar imposto, né? Então, a indústria brasileira vai ganhar vai ter um ganho de competitividade com a adoção do IVA, porque ela não vai ter imposto sobre a parcela da produção que vai ser exportada. Então, as exportações vão ser barateadas. Consequentemente, isso também vai desonerar investimento, porque você só vai tributar consumo. Então, tem vários ganhos possíveis de serem explorados nessa reforma tributária. Então, ela é um vetor importante de crescimento econômico. Você acha que ela vai dotar o país em uma maior capacidade de investimento? O objetivo dela não é esse, né? O princípio da reforma é gerar um sistema tributário mais eficiente e gerar crescimento com uma eficiência tributária maior, resolvendo esses problemas aqui que eu mencionei, que nos outros países foram resolvidos há décadas. O IVA ele começa nos anos 60 na França. A Europa toda adotou ele até os anos 80, 90 no máximo. Então a gente está muito defasado nisso. O que ele pode gerar? Ao longo do tempo, como a economia cresce mais, a arrecadação tributária pode eventualmente crescer por conta do crescimento econômico e você ter algum espaço orçamentário adicional para financiar investimento. Mas não, isso é aumento de arrecadação, não aumento de carga tributária. Então a reforma está sendo feita para não ter esse aumento de carga. Não, primeiro quero ponderar, né, o Manuel Pires, que essa é uma proposta, não foi do governo, foi do Congresso Nacional. Me permita. Eu falei governo? Falou governo. Perdão. Foi uma proposta construída, inclusive, já há muitos anos, debatido lá. Obviamente que o governo, né, auxiliou, tem o secretário especial da reforma tributária, o secretário API, que contribuiu, tal, mas essa foi uma coisa gestada assim, com muita ouvido vários segmentos. Vários segmentos estiveram conosco, praticamente quase todos os segmentos que estavam preocupados com aumento de tributos, né, nesses segmentos. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, o que é não cumulatividade? Basicamente é o seguinte: eu sou uma indústria automobilística. Para eu produzir o carro, eu tenho que comprar o ar e o pneu, que eu paguei o imposto para poder comprar o ar e o pneu. Então, quando eu for vender o carro, aquele imposto que eu vou pagar, eu já vou abater o que eu paguei quando eu comprei o ar e o pneu. Ou seja, isso chama-se não cumulatividade. A cada etapa eu vou abatendo. Que isso existe em 170 países no mundo inteiro, só nos Estados Unidos não, porque lá nos Estados Unidos é o sales tax. É totalmente diferente do IVA nosso, que lá chega no final da ponta e acabou. Aqui não, aqui você vai tirando, né, todo o imposto que você paga antes, você se acredita e paga depois. Segundo, o Manuel Pires colocou isso aí, eu queria só clarear. Investimento. Hoje, quando você compra uma máquina, você paga ICMS. Na reforma tributária, nenhum investimento vai pagar tributo. Nem IPI, nem ICMS. Vai desonerar integralmente o investimento. Você vai tornar mais barato, vamos dizer assim, que as empresas possam procurar renovar. Que por aí seria um mecanismo de
estimular o investimento e o país já dá aí O país deu um crescimento diferenciado, né? Portanto, não é o governo que vai ter mais dinheiro, como em tese... setor privado. Isso aqui é o setor... Quer dizer, você dá mais eficiência à economia. Você vai, uma empresa brasileira, com essa diminuição de custos, você vai ser mais competitivo lá fora. Você vai poder vender mais, porque o seu preço... Olha, hoje, a legislação do ICMS, ICMS é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Cada estado tem uma legislação. O ISS, cada município, que são 5.547 municípios, tem uma legislação. Agora não. É a legislação do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e da CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços, que é a parte do governo federal, e a parte de estados e municípios, vai ser a mesma legislação. O livro do ICMS de Minas Gerais são 1.300 páginas. Como é que uma empresa pode funcionar? Né? Tem que contratar advogado, contador, enfim. Vai para o estado do Ceará, são 800 páginas. É impossível disso acontecer. E é o que nós estamos vendo no Brasil. Mas tem um problema aí. Qual é o problema? Quando você taxar o consumo, o pobre vai ser taxado relativamente mais do que a pessoa com maior nível de renda. Não, mas veja, você vai taxar agora um preço menor. Porque você vai ter uma empresa mais eficiente. Sim, mas uma pessoa com nível de renda diferente, ele vai comprar o mesmo produto e a carga implícita lá naquele produto vai pesar mais para um do que para outro. Veja, para a população mais pobre, não. Para a população mais pobre, por exemplo, cesta básica. Da cesta básica... Desonerou lá. Então, calma, não é só desonerou, não. Primeiro, a população brasileira precisa tomar conhecimento dos absurdos. Eu, por exemplo, que me considero um cara da área, não sabia que a cesta básica no Brasil tinha 1.357 produtos. Que o queijo suíço, eu sei, Flávio, você gosta de tomar um vinhozinho, o queijo Manel Pires também, mas tá ali na cesta básica pagando 0 de piscofins. O salmão, o filé mignon, tantos produtos. Então, nunca o ministro da Fazenda teve coragem de terminar isso. A reforma tributária acabou com a reforma tributária de 1.300, acabou com uma cesta básica, né, cheia de privilégios. Nós vamos criar uma outra com 90, 100 produtos e aí vai ser a primeira cesta básica do mundo a ter 0 de tributação. Então, há uma preocupação em relação a esse segmento que precisa ter realmente... Vai ser entrada ali na cesta básica. Isso, vai ser entrada, por enquanto, na cesta básica. A gente está chegando já aqui ao final. Infelizmente, a gente poderia aqui ficar aqui um monte de tempo, mas a produção aqui já está me sinalizando que a gente precisa encerrar. Mas antes de encerrar, eu queria voltar um pouco sobre lá no começo, que a gente começou falando sobre aí o pensamento econômico, como é que vocês começaram a estudar economia. E a todos aqui os nossos convidados, a gente faz uma pergunta clássica, e eu vou começar agora pelo professor Benevides. A gente que está nessa área de economia, a gente fica sempre imaginando que aquelas pessoas que fizeram diferença, né, na forma de pensar em economia, né? Então eu queria, Mauro, e também o Manuel, que você citasse 2 economistas internacionais e 2 nacionais, que você acha que ali fez a diferença e realmente mudou a forma de pensar a economia, e por que, né, que você tá escolhendo, por que você decidiu... Estou vendo ali o tempo, mas vamos rápido, se você quiser pensar um pouco... Não, eu quero dizer logo. Primeiro, eu fui muito marcado pelo Foundations of Economic Analysis do Paul Samuelson, que ali ele criou para mim realmente toda... Você sabia que foi a tese de doutorado dele? Pois é. Ele escreveu com 27 anos. Como é que o cara com aquela idade consegue fazer uma tese de doutorado com aquele aprofundamento? Então, você estudou... Estudei várias vezes, até porque não é fácil você compreender aquilo que está colocado lá no livro, mas realmente foram os fundamentos. Inclusive, tem aquela história de que o Leontiev, que estava examinando lá a banca e fez... Ele participou da banca. Aí ele perguntou ao Paul Samuelson, que era um aluno do doutorado, e o Leontiev, já conhecido mundialmente, perguntou ao Paul Samuelson uma determinada pergunta, que o Paul Samuelson tinha escrito Foundations, ele perguntou ao Leontiev, não sei se já era prêmio Nobel na época, não me lembro, disse, professor Leontiev, o senhor quer que eu responda da maneira como o senhor acha que é
que é a verdade, ou o senhor quer que eu responda da maneira correta? Ou seja, ali, inclusive, marcou a saída dele de Harvard e ele foi para o MIT, fundar o MIT. Mas então, o Foundation Paul Summers. E o segundo, aí é já mais uma questão pessoal minha, porque eu fui muito influenciado por um candidato a prêmio Nobel da Universidade de Vanderbilt, chamado Georgescu, que era um grego, chamado Georgescu Rogan, que me ensinou sobre matemática para alocação de recursos. Estava lá em Vanderbilt, foi 3 vezes indicado para o prêmio Nobel, mas nunca recebeu. Ele colocava restrições, porque hoje você analisar crescimento, você aumenta o endowment, né, o tamanho do insumo, a dotação, para poder ver o produto que vai acontecer. Lá ele tinha modelos que criava, inclusive, limites nos insumos a serem usados para o processo de produção. Era um cara de uma... E além de profundo conhecimento, ele também era um bom professor, viu, mano? Era um bom professor. E no Brasil... Ele marcou mais pessoalmente, pois né? Mas ele... Pô, não é, eu não digo pessoalmente, ele foi candidato a prêmio Nobel 3 vezes. Infelizmente, não teve condição. E no Brasil, também muito rápido, um Celso Furtado, né, pela formação econômica do Brasil, pela contextualização do papel do próprio Estado. Enfim, ele realmente, hoje, o brasileiro, em qualquer curso de economia, o Celso Furtado está lá dentro. E o segundo... Você diria que qualquer estudante de economia... vai ter que ler, até para entender toda a evolução, né, da economia brasileira. Ele traça toda a evolução. E o segundo, também para não tomar mais tempo, e aí me permitam também outros colegas economistas, mas eu fui muito influenciado também pela ciência, pela precisão dos livros de macroeconomia do meu querido Simonsen, a Isamara Henrique Simonsen, inclusive com a macroeconomia dinâmica e tudo mais. Aquilo para mim é sofisticado, né? É muito sofisticado. Eu sofri muito para poder compreender essas coisas dele e tudo mais. E isso também foi um outro economista brasileiro que me deixou aqui. O Simonsen ele deu muita estrutura à ciência econômica no Brasil, porque ele se dedicou muito. Os economistas tinham um ciúmezinho, porque ele inicialmente era engenheiro, né? Era engenheiro naval e tal, e foi depois, né, crescendo para essa área. Mas nós estamos na FGV. Pois ainda tem esse detalhe aqui, né? Mas enfim, são aí os 4 nomes que eu resolvi colocar. Bom, no plano internacional, eu acho que uma pessoa que fez um divisor de águas importante na economia no século XX foi o Keynes, que a gente citou aqui. Então, acho que ele fundou a disciplina que me atraiu para o mundo da economia, que foi a macroeconomia. Né? O livro dele, 1936, né? A Teoria Geral dos Juros, Emprego e da Moeda, que é o livro que fundou a disciplina de macroeconomia. Você acha também que e economia. Deveria também, ao momento, ler sim. É um livro difícil, porque a linguagem que se usava na época mudou muito em relação ao que se usa hoje, mas ali você tem teorias das mais diversas. Você tem teoria de investimento, teoria de consumo, toda a noção de estabilização de ciclo econômico, tudo está ali. Então, acho que ele é uma pessoa realmente muito, muito importante. E quando você estuda a história dele, ele tem essa questão da dimensão de ser um homem público importante. Tudo que ele fez, ele se relacionava com o governo britânico e tentava implementar as políticas no governo britânico. Ele tinha uma relação muito grande com as pessoas que trabalhavam no Tesouro Britânico, né? Inclusive foi um funcionário do Tesouro Britânico. Uma outra pessoa que eu acho muito importante na minha formação foi o James Tobin, que seguiu foi prêmio Nobel de Economia também e seguiu nessa linha do Keynes. E ele foi o primeiro conselheiro econômico de um governo americano, né? Depois se difundiu esse cargo. Então foi uma pessoa importante na época ali do Kennedy. E depois na academia. Sempre conseguiu conciliar bem a parte teórica do que ele desenvolvia com os aspectos de política econômica que eram debatidos na época, que eu acho que é uma dimensão fundamental. No plano do Brasil, aí eu vou ter que recorrer aqui às sugestões do Mauro. Acho que o Celso Furtado é o pai da economia no país. Assim, ele tem livros realmente importantes e que são fundadores da economia brasileira. E o Simonsen também acho que é uma pessoa fundamental. Ele criou o primeiro documento que, de alguma forma, deu as bases de desenvolvimento do Nordeste. Sim, né? também. Não, mas ele teve uma influência regional muito forte também. Exatamente, e como eu disse, isso sempre me influencia muito na opinião de como vejo o economista. Assim, a pessoa que faz o trabalho intelectual, mas ao mesmo tempo está ali na linha de frente para influenciar e fazer acontecer. Então, o Celso Furtado foi uma pessoa importante nesse aspecto,
depois foi ministro, enfim, teve toda a parte de planejamento econômico, desenvolvimento regional, que até hoje bebe no Celso Furtado, as instituições que ele criou são importantes até hoje, e também o Mário Henrique Simonsen por essa dupla função que ele exerceu, uma pessoa importante na história econômica brasileira. E isso prova que vocês estão muito alinhados. Eu sempre leio muito o Manuel Pires, viu, Flávio? Sempre, sempre. Pessoal, muito obrigado aqui por essa bela conversa. Infelizmente, o tempo não permite. A gente podia ficar aqui durante muito tempo conversando. Tem muita coisa que a gente conversou aqui que, de alguma forma, quem está nos assistindo, quem vai acompanhar esse programa, vai ajudar a pensar, né, sobre os problemas brasileiros, sua forma também de decidir se vai fazer economia, se não vai, o que é importante em economia para a gente pensar, né? Eu acho que os economistas entrando, né, agora e com essa participação nas redes sociais, eu acho muito importante porque ajuda a divulgar fortemente. Então essa é a missão do IBRE também, né, Manuel? Você que está na casa da FGV IBRE, sempre que eu reforço a pluralidade da forma de pensar, porque é só assim a gente consegue construir um país melhor. Então, muito obrigado a vocês. Eu vou aqui dizer que, para facilitar, você tem um QR Code aqui que está aparecendo aqui no programa e você pode escanear diretamente e assistir aí na sua casa, ali meia-noite, antes de dormir, não tem nada para fazer, quer ter sono, pegar no sono e vai assistir o nosso É isso, rapaz, pode ter sono. Mas é isso, então é brincadeira e muito obrigado, pessoal. E aqui nós ficamos mais um episódio, até um próximo episódio, Conexão Econômica, um podcast do FGV IBRE. Muito obrigado.